Hoje nós temos uma igreja toda especial para conhecer no centro do Rio de Janeiro, aqui, em meio a esse trânsito. A igreja Nossa Senhora da Candelária. Uma igreja histórica não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Nós vamos ter uma entrevista com o pároco desta igreja, que é o Monsenhor Hélio, e também com o conhecido Tobias Machado, do nosso programa, especialista em igrejas, na construção e reforma de igrejas, que vai fazer uma análise da arquitetura, de como ela foi construída e de partes históricas. E também com curiosidades absolutamente interessantes com o padre Henrique Ney. O programa está maravilhoso, você vai gostar. Vamos conhecer mais uma igreja? Senhor Hélio, em primeiro lugar, muito obrigado por acolher a TV Evangelizar nesta igreja tão bonita, também dedicada a Nossa Senhora. O senhor já está há 8 anos aqui, servindo esse ministério tão bonito, mas o que mais lhe chama atenção neste templo, nesta construção? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade que a TV Evangelizar nos dá de tornar mais conhecida ainda esta igreja de Nossa Senhora da Candelária, uma igreja que está no centro do Rio de Janeiro, é uma igreja do século XIX e ela é grandiosa pelo seu tamanho, pela sua arquitetura. Cada canto dela tem uma particularidade. E tem muitos elementos bonitos. A mim, me toca muito o púlpito. Esses 2 púlpitos aqui que em tempos passados, no século XIX, a palavra era proclamada aqui, e ele se projeta sobre a igreja. Me chama muito a atenção esses anjos aqui. A beleza desses 2 púlpitos. A beleza desses 2 púlpitos. Hoje, com os recursos aí de microfones e de amplificação, nas nossas missas diárias, nós usamos o novo ambão. Mas eu gostaria de dizer também, nesta igreja da Candelária, sobre o nosso presbitério. Como eu disse, como sabemos, esta igreja é do século XIX, naquele tempo o altar era colado à parede. A parede, sim. E o altar antigo ainda está ali, muito bonito, ornado. Foram feitos o novo altar e destacado, o ambão, a cátedra também, e a sede, todos no mesmo elemento, observando um mesmo desenho do antigo altar. Então, esta presença de um espaço litúrgico bem composto, com beleza, com beleza. E como o concílio prevê que seja, Então, isto também é um outro elemento que a mim se destaca e eu tenho muito apreço. O senhor, em 8 anos aqui, nesta igreja tão bonita, presenciou, presidiu tantas celebrações, aqui também acontecem concertos. O senhor poderia elencar um ou mais momentos assim que foram assim tocantes numa experiência pessoal do senhor aqui nesta igreja? Eu diria que as celebrações da Vigília Pascal são as mais tocantes. São muito tocantes. O círio que fica no centro. Nós entramos no Círio Pascal aqui no centro da igreja. A procissão de entrada, a igreja com as luzes apagadas, cada um com a sua, portando a sua luz abençoada ali no fogo novo que é abençoado na Vigília Pascal, a proclamação da Páscoa feita aqui do púlpito, com aquelas velas, aquelas luzes todas acesas, e depois os vários ritos, a proclamação de cada palavra, a
a Páscoa. A profissão de fé, a renovação das promessas do batismo. E uma celebração também que me toca muito é a celebração de Pentecostes. De Pentecostes. Quando, depois do tempo pascal, nós apagamos o Círio Pascal, e invocamos. Nós temos aqui o costume de temos uma menorá, com várias pequenas velas. São 7 e nós velas. Acendemos as velas da menorá com a luz do círio, antes de ser apagado, naturalmente, e acendendo a cada uma dessas velas, nós invocamos os 7 dons do Espírito Santo. E é uma celebração muito tocante, e o povo participa com muito proveito espiritual, com certeza. Monsenhor Hélio, pároco desta igreja, obrigado novamente por nos acolher aqui e continue com esse bonito serviço nesse ministério tão fecundo. Muito obrigado. Eu quero agradecer esta oportunidade mais uma vez, e espero que todos aqueles a quem cheguem esse nosso programa, sejam sempre muito bem-vindos à nossa igreja. Estamos aqui sempre prontos a acolhê-los. Muito obrigado. Quem teve a ideia de construir esta igreja tão linda? Um pouco da história? Como ela foi construída? Será que esta é a primeira construção? É a original? Estas e outras questões, o Tobias Machado, que é especialista em construção de igrejas, vai sanar para nós direto dos estúdios da TV Evangelizar. Tobias, é com você aí. É isso aí, Padre Anísio, muito obrigado. Deixe comigo aqui que eu vou seguindo com essa história, convidando a você, meus amigos, minhas amigas, para juntos estudarmos um pouco mais sobre essa belíssima igreja. Começamos a história de hoje nos transportando para os princípios do século XVII, quando o casal de espanhóis Antônio Martins da Palma e Leonor Gonçalves, em uma embarcação, partem da Europa para o Brasil. Durante a viagem, eles são surpreendidos por uma forte tempestade que ameaçava as suas vidas e certamente não pensaram duas vezes. Invocam pela santa de sua devoção, Nossa Senhora da Candelária. E mais, fazem uma promessa de erguer uma capela no primeiro lugar onde aportassem. Pois assim se fez. Ao chegarem a salvo no Rio de Janeiro, ali erigiram a primeira capela em honra a Nossa Senhora da Candelária. No ano de 1634, com o crescimento populacional do Rio de Janeiro, é criada a Paróquia da Candelária. Mas os fundadores da igreja, Antônio Martins e sua esposa Leonor, são contrários a esta decisão e então doam a igreja da Várzea à Santa Casa da Misericórdia no ano de 1639. Contudo, tempo depois, a igreja passa novamente aos cuidados da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Nossa Senhora da Candelária. Em 1775, portanto, mais de um século depois, a igreja já se encontrava em péssimo estado de conservação. Assim, a Irmandade do Santíssimo Sacramento entende ser necessário construir uma nova igreja, maior e ainda mais bela, no mesmo local da primeira. Assim, em junho de 1775, a pedra fundamental do novo templo a ser construído foi abençoada. A primeira missa da nova igreja foi celebrada no altar-mor e ocorre com a participação do príncipe regente Dom João e membros da família real. Em 1866, o zimbório, que também conhecemos por cúpula ou duomo, é construído utilizando-se de tijolos revestidos de bronze. Ao longo desta importante história, temos um marco importante a 10 de maio de 1879. É contratado o pintor João Zeferino da Costa para as pinturas murais da Capela Mor, cúpula e outras superfícies internas da igreja. Ele pintará também 6 quadros históricos da nave central e mais 2 religiosos no coro.
Mais tarde, em 1897, com o apoio de sua equipe, o mesmo Zeferino desenha os vitrais da igreja que passam a ser fabricados pelo Real Estabelecimento de Vidraças Artísticas, situada na Baviera, Alemanha. As pinturas da Candelária estão entre as principais obras de Zeferino. Na cúpula, pinta o tema da Virgem rodeada pelas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E as virtudes humanas, também chamadas de morais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Voltando agora para a cronologia da Igreja da Candelária, que estamos investigando, no ano em que estávamos, 1897, há também o projeto do retábulo do batistério e a restauração da pia batismal, realizados pelo entalhador português Manuel Ferreira Tunes. E é depois de toda essa sequência evolutiva da obra da Igreja de Nossa Senhora da Candelária que, a 10 de julho de 1898, pensem, 123 anos depois de seu início, é realizada a solene inauguração da igreja pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde. Ao longo destes mais de 2 séculos após o início da sua edificação, a igreja passou por diversas fases construtivas e ainda por outras intervenções que vieram a seguir. Citemos as portas de bronze, que vem em 1901, e a remodelação do altar-mor em 1928 pelo arquiteto Arquimedes Memória. Ainda sem contar a restauração da cobertura, a nova iluminação e a restauração da sacristia. Assim, possui alguns elementos que caracterizam a Renascença, outros o Barroco e outros ainda o Rococó. Minhas amigas, meus amigos, sensacional tudo isso, vocês não acham? Por esta obra, por estarmos conhecendo igrejas e por tudo. Deus seja louvado. Padre Anísio, continua essa história aí para nós, eu vou seguir daqui. Um grande abraço. Muito obrigado, Tobias, pela explicação. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ver algumas curiosidades desta igreja. Algo que estava escondido, que ninguém sabia. Só nós saberemos. Continue conosco. Padre Henrique Ney, muito obrigado por nos acolher. O senhor já serviu aqui nesta igreja, ama esta igreja, faz parte da Irmandade, inclusive. Sim. E eu quero perguntar para o senhor algumas curiosidades sobre a igreja Nossa Senhora da Candelária. Se o senhor me permite, eu gostaria de falar um pouco das portas, né, da igreja, que são realmente belíssimas. Quem olha pensa, são francesas, porque vê a inscrição. Fundidas na França, fundi por Capitão Salin, mas elas são portuguesas, o escultor português, mas foram fundidas na França. Quando a igreja foi inaugurada, elas não se encontraram aqui, pois elas são tão belas que ganharam o primeiro lugar na exposição de arte moderna na França. Ah, na França. Foram feitas lá e lá ficaram, porque ganharam o prêmio. Ganharam o prêmio e aí vieram para cá. E ganharam o prêmio. E que desenho nós temos aqui, então, nesta porta de bronze? São anjos fazendo alegoria ao Santíssimo Sacramento. Aqui. E na parte superior, nós vamos perceber Nossa Senhora e, sob Nossa Senhora, refúgio pecatório. O refúgio dos pecadores. Sim. E ela é de bronze maciço, bronze maciço, a qual, com uma mão, você abre. Ela... desliza com muita facilidade. Isso que era um peso. Não. Isso chama-se a engenharia do século XIX. E ganhou um prêmio, então, na França. Sim. Vamos entrar na igreja e ver as outras curiosidades? Sim. Padre Henrique, qual é o quadro que o senhor tinha comentado lá fora, na frente da porta, que era tão importante? Essa igreja é a segunda. É a segunda? A primitiva, ela, dado o estado precário que se encontrava,
bispo da diocese da época do Rio de Janeiro, Dom José Justiniano Mascarenhas Castelo Branco, o único bispo de toda a história da arquidiocese carioca, batizado na igreja da Candelária, e foi provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, idealizou o projeto desta atual igreja. E essa tela que se encontra no museu, em tamanho natural, onde representa ele e segurando uma mão a planta desta atual igreja. Padre Henrique, a primeira vez já quando eu entrei aqui nesta igreja, faz alguns anos, o que mais me chamou a atenção, e hoje quando entrei, a mesma coisa, são esses dois anjos, dois púlpitos. Sim. O senhor poderia me falar desses dois púlpitos que são absolutamente curiosos? Os dois púlpitos eles foram acrescidos após a inauguração da igreja de 1898. Vieram em 1931. De autoria do português Rodolfo Pinto do Couto. Rodolfo Pinto do Couto, o português que foi o autor tanto do bronze e do mármore. Fundidos na Itália e ficou colocados posteriormente à inauguração da igreja. Qual é a curiosidade dessa cúpula? Tem tantas. Bom, a primeira, a cúpula interna não é a externa. E a grande polêmica da construção da cúpula. Todo o conjunto, o zimbório mais a cúpula, pesam 680 toneladas. A cúpula, todo o mármore veio de Lisboa e as peças estão todas numeradas. De A a Z, se vê visivelmente por dentro, A1 com A1, A2 com A2, até a letra Z. Para a montagem. 1.422 pedras. E segundo o nosso historiador, professor Arnaldo Saudosa Memória, percentadas de bronze, além da argamassa, levaram o bronze para realmente... Então, elas ficaram muito pesadas? Como sustentar? Pois é, 680 toneladas. Demais, essas 4 grandes colunas que dão um sustentáculo, essa coluna de fronte, ela é oca. A oca? Oca. É uma escada que foi cavada no próprio granito. Dentro da própria coluna tem uma escada. Da cúpula. Absolutamente curioso. Agora, uma outra curiosidade que o senhor me falou, aqui nós temos uma outra peça, uma peça inteira, que nós vemos lá. Isso, acima dessas duas colunas. Das duas colunas centrais. Nós vemos aquela grande escultura. A queda dos anjos, é isso? A expulsão de Lúcifer do paraíso. A expulsão de Lúcifer. Nós vemos no meio da escultura o anjo caindo, literalmente. E essa peça é um bloco único. Toda ela é um bloco único? Um bloco único, pesa 1 tonelada. Mas como que colocaram lá em cima? Eu não sei. Deve ter sido da mão de Deus. Eu não sei os recursos na época, enfim, não sei. Só se cita no relatório de obras da igreja o material usado, o escultor e o que ela representa. Olha, muito, muito, muito interessante. Mas para o senhor agora algo pessoal. O senhor que trabalhou tanto tempo, viveu aqui, faz parte da Irmandade. Qual é o cantinho aqui, ou qual é a peça, qual é o lugar dentro da igreja que mais toca o coração do senhor? Olha, a minha sempre foi a Capela do Santíssimo. Vamos lá então, vamos até lá? Por que a Capela do Santíssimo? Bom, primeiro que já é um lugar que me chama a oração, óbvio, todo católico. E essa arrumação que a gente vê hoje, que era do antigo cabido, as estalas. Aqui na lateral. Eu que coloquei. E acima de tudo, se me permite... Sim. A porta, todo esse trabalho de pedras que o senhor vê, macetadas, são da Floresta da Tijuca. Da Floresta da Tijuca? A pedra é da Floresta da Tijuca? Mas quem foi quem que fez? Até hoje não sabemos. Com certeza a pessoa não quis que não quiser, daquele autor anônimo. Para realmente se adorar a Jesus. Uma relíquia aqui, né? Da Floresta da Tijuca. Olha, uma coisa bem brasileira. Quem olha pensa, é pintado, padre? Não. Não, são pedras. Isso lembra um pouco aquele trabalho que você faz em Veneza, aquelas pedras da Itália. Sim.
muito lindo. Muito, muito. Por isso e que está me chamou muita escondido, atenção. que está aqui especialmente para Jesus. No Isso, Santíssimo, e a pessoa que fez para Jesus, não fez para ela aparecer. no Santíssimo Sacramento. É. Padre Henrique, não tinha lugar melhor para encerrarmos a nossa entrevista. Eu sei que o senhor tem delicadeza. muita coisa para ensinar, mas nós vamos deixar para que a pessoa venha visitar esta igreja tão bonita. Eu que agradeço a delicadeza de vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Quem poderia imaginar que a promessa de um casal, da promessa de um casal, surgiria uma igreja tão bonita? Vamos rezar contemplando esta igreja, as suas belezas, que todas são frutos de uma promessa. Contemplemos. Agora nós vamos rezar diante do Santíssimo Sacramento, aqui na Igreja da Candelária, uma igreja que fica no centro da cidade, no coração da cidade. A maioria da população brasileira já está nos grandes centros urbanos. Vamos rezar pela pastoral urbana, pelas pessoas que trabalham nas comunidades, nos centros das cidades, para que também sejam comunidades fecundas, assim como esta igreja é aqui no Rio de Janeiro. Oremos juntos? Agora são 4 horas da tarde, é o horário que fecha a igreja durante a semana e chegamos ao final de mais um programa Conhecendo Igrejas. Shalom, até o próximo!